Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Convido você a estar entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos ficar felizes se você vier. Domingo é Dia das Mamães e nós vamos dar uma bênção especial para todas as mamães. E eu quero convidar todas as mamães a estar entre nós. Traga suas famílias. Venham buscar o Senhor. Eu sei e acredito que seremos todos muito abençoados. Eu tenho falado sobre 1 Reis 21, e eu peço que você não só leia essa passagem toda, como se perdeu esses programas, programa de domingo, segunda, terça, seria bastante bem saudável para a sua vida espiritual. Vai acrescentar bastante. Se você tiver esse capricho com a sua vida espiritual e assisti-los. Eu creio que vai ajudar bastante. Uma passagem importante que fala da vinha de Nabote, mas dentro desse acontecimento tem muita coisa envolvida que nos ensina muito, muito mesmo. O que pode acontecer, a degradação do ser humano, até onde uma pessoa pode ir por ter um caráter deformado, por ser escrava de coisas fúteis e inúteis, como fama, poder, dinheiro. Você vai falar, isso tem importância, sim tem, mas não pode ter toda. Não pode ser o Deus da vida de uma pessoa. E na vida de alguns, o dinheiro é o Deus. Me tire tudo, mas não tire o dinheiro. E quando o dinheiro é a prioridade da vida de uma pessoa, significa que Deus não é. E se Deus não for, o dinheiro pode ser um grande problema. Eu não prego contra o dinheiro, até porque o dinheiro por tudo responde. Todos nós precisamos de dinheiro. Como é que faz? Como é que você vive sem dinheiro? Mas nós precisamos entender que o dinheiro não pode nos possuir. Nós possuímos o dinheiro. O dinheiro não pode nos possuir. E algumas pessoas são totalmente possuídas pelo dinheiro. Elas fazem qualquer coisa por dinheiro. Elas são inescrupulosas. Aliás, tem pessoas que elas são capazes de fazer qualquer coisa. Por dinheiro, por fama, por poder, por covardia. Tem muita gente que se vende, como o próprio Acabe. Se vendeu. E o que mais sai, que é possível ver, é visível, na vida do Acabe, era a sua covardia. Foi um homem extremamente covarde. Quantas pessoas que não conseguem dizer não e se submetem a coisas absurdas porque são covardes. Dentro dessa passagem, nós encontramos os nobres e os notáveis e as autoridades e 2 homens vadios que fizeram parte de um plano de Jezabel sórdido, completamente nojento, algo bizarro, injusto, sem questionarem. Eles não questionaram. Eles não questionaram. Como pode? Como pode? Eles mataram Nabote, um homem inocente, simplesmente porque não quis. Ele contrariou o rei, não vendendo a vinha para o rei, que era algo precioso para ele. Ele foi apedrejado. E as pessoas executaram aquele plano. Sem questionar, sem nada. Eles simplesmente fizeram. Quantas pessoas que vivem dessa maneira? Elas têm uma necessidade de impressionar os outros. Elas precisam agradar os outros. Ainda
que seja cometendo atos ilícitos e absurdos, elas não conseguem ir lá e dizer não. Não, eu não vou compactuar com isso. Não, eu não vou ceder para isso. Não. E nós não vemos isso acontecer. Então, nós vemos acontecimentos aqui imorais. Totalmente imorais. Coisa de gente sem escrúpulos, sem alma, sem temor. E parte dessas pessoas conheciam a Deus. O próprio assassinato do Nabote foi feito em nome de Deus. Porque usaram o nome de Deus. Então você vê que as pessoas são capazes de mentir em nome de Deus, de roubar em nome de Deus, de matar em nome de Deus, de falsificar em nome de Deus. Elas são capazes de extorquir em nome de Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus fora. Elas são capazes de lesar pessoas em nome de Deus. Elas estão explorando pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus. Então é aquilo que eu venho falando que é triste. Quando uma pessoa não vive uma fé viva no Senhor Jesus, e ela vive uma religião, é muito perigoso, porque a religião se presta a qualquer serviço. Tem muitas pessoas que são a fé eclética. Ela crê em qualquer coisa que falam para ela. Tem gente que é totalmente manipulado, senta, levanta, vai e vem. Ele não busca conhecer a Deus, ele não busca conhecer a Deus de forma revelada. Ele não segue a Deus, ele segue pessoas. Quando ele deveria estar buscando conhecer a Deus e saber o que Deus tem com ele e quer com ele. Mas nem todos estão preocupados. Porque um grande número de pessoas estão mais preocupadas com o seu umbigo, com a solução dos seus problemas, e não em conhecer a Deus. Buscam a Deus pela solução de um problema. Não querem um relacionamento sério com Deus. É por isso que elas estão sempre caindo em armadilhas. E nas garras de pessoas inescrupulosas. Porque como elas não querem Deus, elas querem a solução de um problema, qualquer um que prometer a elas a solução rápida, a definição de uma coisa, venha, receba isso, faça isso, sente, levante, compre isso, leve isso, tenha aquilo, ela vai ceder. Porque ela não está buscando conhecer a Deus, ela está buscando solucionar apenas um problema. E se ela conhecesse a Deus, ela viveria milagres de forma sólida, ela construiria uma casa na rocha. Ela construiria algo sólido. E tem um grande número de pessoas, de cristãos, que estão construindo uma casa na areia. E é por isso que direto está tudo desabando. Completamente sem estrutura. Porque não conhecem a Deus. Conhecem a religião, conhecem líderes, conhecem igrejas, conhecem tudo. Tem todos os brindes em casa, mas não tem um relacionamento com Deus, não tem uma comunhão com Deus. E se você não constrói um relacionamento sério com Deus, você pode estar vivendo apenas uma religião e vivendo uma vida sem temor, sem reverência, sem ética, sem moral, sabe? Sem nada. Sem princípios, sem valores, sem nada. Tem muito cristão assim. Ele fala dos erros dos outros. Mas ele comete, na vida dele, erros gravíssimos, que ele ignora. Mas ele se diz de Deus, porque ele vai numa igreja, porque ele faz movimentos vários, ele diz, eu sou de Deus. Mas quando ele tem que mentir, ele mente, enganar, ele engana. Por causa de dinheiro, às vezes, participa de negócios ilícitos, de coisas ilícitas. E aí vai crescendo. Mente por covardia. E eu quero lembrar que os covardes não herdarão o reino dos céus. E que foi a vida aqui do Acabe. Um homem fraco, um homem que conhecia Deus,
mas não se prostrava diante de Deus. E eu tenho falado sobre essa passagem, e hoje quero ler a parte do 1 Reis 21, 25 em diante. Depois que ele recebeu a sentença por parte de Deus, o profeta Elias entregou a mensagem de Deus, dizendo que Deus ia arruinar com ele, com a casa dele, pelo mal que ele havia feito a Acabe e tantos outros males que ele fez Israel pecar. Deus disse: você matou um homem e roubou a sua propriedade. A sua casa caiu. Você vem fazendo maldades faz tempo, achando que isso vai terminar assim. Não vai. E aí, aqui no 25 diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Tem um grande número de pessoas que têm vivido assim. Se vende por qualquer coisa, até por covardia. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Não só por covardia, quando a Jezabel o pressionava, ele cedia e fazia as coisas mais bizarras, mas também aqui, ó, ele se comportou da forma mais detestável, porque ele foi atrás de ídolos. Ele foi atrás dos ídolos, das pessoas, dos inimigos e daqueles povos que o Senhor tinha desapossado da terra. Sabe quando uma pessoa, ao invés de ele conhecia, ele sabia do Deus de Israel, ao invés dele servir ao Deus de Israel, ele cedia para Jezabel, para os deuses de Jezabel, e ele foi em busca de ídolos, ele colocou ídolos, que os inimigos, que os povos que o Senhor havia derrotado, serviam. Os deuses que não tinham protegido nem o seu povo, ia proteger a ele? Não dá para entender. Por que algumas pessoas continuam fazendo as mesmas coisas bizarras? Elas não aprendem com a história, como aqui Deus falou com ele nos versículos anteriores, que ia fazer com ele, igualzinho fez com Jeroboão, com Baasa, que foram reis que pecaram seriamente contra Deus. E o Senhor diz: por que você não aprendeu? Ele tinha que ter aprendido com os erros de Jeroboão, com os erros de Baasa, com os erros do pai dele. Mas sabe quando uma pessoa repete os erros de outros reis? Nós encontramos isso muito na Bíblia. Reis repetindo erros de outros reis. Vemos filhos repetindo os erros dos pais. Quantas pessoas que só vêm repetindo histórias e elas não aprendem. Talvez essa tenha sido a sua vida, repetir os erros dos outros, repetir os erros da sua família, e você não bota um fim numa coisa dessa. Você continua. Você, ao invés de buscar o Deus vivo, você vai buscar deuses que não resolveram, não defenderam nem aquelas pessoas, porque elas foram derrotadas. E você agora vai servir os deuses de quem nem vitória teve. Quantas vezes eu vejo gente ir em busca de coisas que nem quem está proclamando aquilo está vencendo. E ele foi fazendo uma coisa errada atrás da outra. E Deus falou, o sentenciou à morte com toda a sua família. E aí, 27, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre os panos de saco e agia com mansidão. E então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Eu creio que aqui tem dois pontos importantíssimos. Primeiro, que quando ele viu que agora acabou para ele, quando ele se encontrou na pior situação, no fundo do poço, que Deus veio e falou duramente, diz: acabou, agora você abusou, você passou todos os limites, Acabe. Ele que já conhecia a Deus, ele sabia o que fazer. O que ele fez? Ele fez o que ele nunca tinha feito. Então está provado que o Acabe sempre soube
que o Deus vivo é que deveria ser reverenciado. Ele sabia o que ele tinha que fazer, como um grande número de pessoas sabem muito bem o que elas devem fazer, mas elas não fazem. Acabe sabia. Ele esperou uma sentença de morte vir até ele e para a casa dele, para ele se humilhar. Ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou, ele fez tudo ao ponto de comover, ao ponto de mover a Deus. Ao ponto de mover. Então você vê que ele sempre soube. E por que que antes ele não fez? Se ele sabia onde buscar, a quem buscar, quem era o verdadeiro Deus, ele precisou se encontrar numa situação de desespero para se humilhar diante de Deus. E ele se humilhou. E um pouco que ele se humilhou, um pouco, Deus já mudou situações na vida dele, um pouco. Imagine se ele tivesse permanecido na fidelidade. Porque esse era um problema do Acabe, que é um problema de muitas pessoas. Quando está num momento difícil, até se humilha. Mas se eu continuar lendo para você, você vai ver que logo ele voltou a ser o mesmo Acabe. Então, algumas pessoas, quando elas estão em fel de aflição, elas sabem onde buscar, elas se humilham, elas são capazes de botar a boca no pó igual Acabe. E nesse período, pergunta se ele reverenciou a Jezabel como ele reverenciava, se ele foi buscar outros deuses. Não. Nesse período ele reverenciou a Deus, buscou a Deus, não aceitou as pressões da Jezabel. Nesse período, ele obedeceu a Deus. E obedeceu de tal maneira que um pouco que ele se humilhou, Deus já começou a abençoar a vida dele. Só que logo, ele voltou ao mesmo estado, a ser o mesmo Acabe de sempre. Esse é o problema de muitas pessoas. Quando elas têm um problema, elas se humilham diante de Deus. Quando a pressão daquele momento, a emoção daquele momento, quando aquilo passa, elas esquecem. E elas voltam a praticar as mesmas coisas, a serem as mesmas pessoas, a terem o mesmo comportamento estúpido, bizarro, miserável. Elas voltam a ser as mesmas. Porque, na verdade, as mudanças não são reais, são apenas momentâneas. É aquela mudança em função do desespero. Mas tão logo Deus alivia, vitórias chegam, as coisas são aliviadas, elas voltam a ser as mesmas. Porque, na verdade, há uma raiz que nunca foi arrancada. Elas nunca pararam para mudar de verdade o que está dentro delas. Algumas pessoas nunca renovaram a mente, nunca buscaram uma troca de coração. Algumas pessoas nunca pararam para trabalhar uma mudança interna. Algumas pessoas nunca realmente tiveram um encontro real, verdadeiro com Deus. Algumas vivem uma fé superficial, rasa, que sabe chorar, cair de joelhos, voltar para a igreja quando tem um problema. Mas tão logo tem um alívio, voltam a pecar da mesma maneira, a ter os mesmos atos bizarros e miseráveis, a estragar com a vida grande que Deus deu, com atos pequenos, miseráveis, inúteis, fúteis. Quantas pessoas que só buscam a Deus quando tem um problema igualzinho a Acabe, mas tão logo tem um pouco de alívio, voltam para o mesmo chiqueiro em que estavam antes. É como diz a Bíblia, elas agem igual o cachorro que come o seu próprio vômito e a porca lavada, que está lavadinha, agora volta a rolar na lama novamente. O que acontece com a vida dessas pessoas? Elas estão sempre piorando. O tempo está passando e elas não estão construindo nada. Elas não estão chegando a lugar nenhum. Estão envelhecendo, a vida não sai do lugar, não tem avanços, um dia pior do que o outro,
porque elas não param para ter uma vida verdadeira com Deus. Elas não param para transformar o caráter delas, buscar Deus, eu quero o meu caráter transformado, quebrar hábitos nocivos. Elas não param. Elas não querem pagar o preço da mudança. Elas acham difícil. Só que eu gosto de lembrar que se você não estiver disposto a pagar o preço da mudança, a sofrer pelas mudanças que são necessárias, você vai sofrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque se você pagar o preço da mudança, você vai andar em vitória, vai ter uma vida diferente. E se você não pagar, você vai ter uma vida derrotada e infeliz, decadente, vergonhosa, uma vida derrubada. Você vai viver esmagado pelo mal. O Acabe teve tudo para fazer da vida dele uma vida abençoada. Sabia onde buscar, sabia o que fazer, até porque quando se encontrou em apuros, fez o que devia ter feito desde o início. Mas pergunta que se ele manteve aquela postura, não. Não manteve. Porque, na verdade, aquela atitude era só para a solução momentânea de um problema. Ele não parou para mudar de verdade, para arrancar aquela raiz maldita e enraizar aquela conduta correta. Não. Ele, tão logo as coisas aliviaram, ele deixou novamente vir à tona, ser revelado o verdadeiro Acabe. Um homem fraco, sem temor, mau, com caráter deformado, sem nenhuma disposição realmente de viver com justiça, de forma honesta, sincera, correta. Não. Ele não só cometeu erros que o Senhor condena, como de várias formas, maldades e injustiças, como ele levou o povo a pecar. Porque a influência dele em colocar ídolos, deuses dos amorreus, dos cananeus, ele não só levantou altares e pós sagrados, ele não só andou nos caminhos de Jeroboão, que foram os 2 bezerros, mas ele chegou a construir um templo para Baal. Porque a Jezabel era uma adoradora de Baal e trabalhou durante toda a sua vida para extinguir o culto ao Senhor, para banir Deus de Israel, para levar o povo a adorar Baal. Ela era uma adoradora de Baal. Ela levantou profetas para Baal, profetas para Azerá. Então, ele tornou o país num centro idólatra. Então, ele levou muita gente a pecar. Nós precisamos prestar muita atenção, porque ele tinha influência. E ele influenciou muita gente negativamente. Quantas pessoas que, com as suas más atitudes, têm influenciado a família negativamente, têm influenciado pessoas negativamente. Quantas pessoas que são responsáveis pelo sangue de muitos, porque não temem a Deus, não fazem o que é certo, não estão dispostas a viver como Deus exige que uma pessoa viva. Não há temor. Eu oro para que você pense a respeito. Que o temor de Deus faça parte da sua vida. Que você leia essa passagem de 1 Reis 21 e analise cada ponto e leve muito a sério. Jesus está voltando. Busque a Deus com reverência. Tema o Senhor. Se volte para Ele enquanto você tem oportunidade. Ande em temor. Pague o preço em ser verdadeiro. Busque a santidade. A Bíblia diz: o santo se santifique mais. O puro se purifique mais. Mas o impuro se suje mais. E o injusto faça mais injustiça ainda. Então está na hora de quem é justo
fazer mais justiça ainda. Quem é santo, se santificar ainda mais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra esteja abrindo a mente e renovando, levando uma renovação para mentes, trocando corações. Eu oro para que pessoas estejam sendo despertadas através dessa mensagem, que o temor faça parte da vida de cada um, que cada um esteja se voltando para o Senhor, que não espere tragédias acontecerem, que se voltem para o Senhor, que plantem uma boa semente, que não sejam um mau exemplo, levando muitos a pecarem, influenciando pessoas negativamente, que cada um possa ver e rever a própria vida e se submeter ao Senhor, obedecer ao Senhor de forma, Senhor, temente, humilde e reverente. Dá vitória a todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para cada amigo com esses semeadores que têm nos apoiado tanto. Desperta mais semeadores que nós precisamos. Mova pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje, porque nós precisamos. E se o Senhor despertar essas pessoas, certamente elas seguirão nessa direção e serão muito bem recompensadas. Mova pessoas, Senhor, para abençoar a sua obra. E onde esse programa estiver chegando, que mudanças estejam acontecendo para a glória do teu nome e salvação de muitos. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, dia das mamães, nós daremos uma bênção especial em todos os nossos templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.